Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a aula 6 de Bibliologia e hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto e nessa disciplina que é tão importante do nosso curso de Teologia. A Bíblia, meus irmãos, ela tem sido desafiada num mais difícil momento onde se encontra pessoas que têm se levantado de uma forma de oposição, tentando combater a Bíblia e anular a inspiração de Deus que Deus deu a homens de Deus que foi escolhido para escrever esse livro tão abençoado e tão sagrado que é as Escrituras Sagradas. Então, há uma oposição de outras religiões que não acredita que ela é divinamente inspirada e nós sabemos e aprendemos na última aula que é sim inspirada por Deus. Nós precisamos defender com unhas e dentes essa visão, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia não pode ser deixado de lado nos nossos púlpitos. O que tem sido pregado nos dias atuais são tudo menos Bíblia. E nós precisamos voltar o que a igreja primitiva pregava, que era a Bíblia. A Bíblia, somente a Bíblia que tem o poder de trazer algo sobrenatural sobre a vida de uma pessoa e essa pessoa se converter e ela ser regenerada e ser transformada pelo poder da palavra. Então, há na Bíblia algumas, na sua totalidade ali, alguns livros bíblicos, que no total dá 66 livros. Alguns foram escritos em hebraico, outros foram escritos em aramaico, em outros grego. O Antigo Testamento, o hebraico é o idioma oficial da nação judaica, sendo chamado também de língua de Canaã. A língua judaica ou a língua do judaico, ela compõe ali a maior parte das línguas do Antigo Testamento, aonde traz alguns argumentos de Deus e o plano ali supremo do que o Senhor queria para a nação ali de Israel. Então nós precisamos ter esse entendimento que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas também teve uma pequena porção que foi escrito em aramaico. Foi o livro de Esdras, o de Daniel, alguns pedaços, e de Jeremias. O aramaico ele foi um idioma falado em Arã ou Síria, uma grande parte ali da Arábia, e essa língua ela agiu profundamente ali sobre o hebraico, principalmente ali durante os cativeiros de Judá na Babilônia, e houve então essa influência tão grande, ao ponto ali de o povo ser influenciado no seu modo de falar, na sua língua ali nativa. Então, o Antigo Testamento ele foi composto ali por duas línguas, por dois idiomas, o hebraico e o aramaico. No Novo Testamento você pode perceber, e você que não tem o conhecimento, foi escrito no hebraico. Existem algumas dúvidas sobre o livro ali de Mateus, e alguns eruditos vão dizer que ele foi escrito em aramaico, e o grego, então, do Novo Testamento não foi uma língua erudita, mas sim uma versão mais popular da época, chamada koiné, e isso significa que era uma linguagem mais comum para as pessoas em geral entendesse o que estava escrito nas Escrituras Sagradas. Então, no dia de Jesus ali, o grego ele era falado adequadamente e a tradução ali ela era lida constantemente pelos judeus ali liberais. E por isso, então, essa língua dos judeus era o hebraico, falada no aramaico, mas a língua oficial era o latim, né? Uma língua oficial ali que era o grego. A tradução da Bíblia até dos dias de hoje, nós vemos cada dia mais várias traduções de várias nações, e isso nós devemos tomar o devido cuidado. Nós, como estudante da Bíblia, nós precisamos buscar algumas versões, algumas traduções que estejam mais próximo do original. Você pode perceber que alguns textos, se você pegar em algumas linguagens, principalmente aquelas que tentam simplificar o máximo possível para a pessoa entender, pode sair do seu contexto, do seu objetivo principal. Então, nós, como
cristãos, nós precisamos tomar esse devido cuidado. A versão em português precisa, assim, ser bem delicado na hora de você estudar, de você planejar algum estudo, tirar alguma interpretação. Isso é o devido cuidado que nós devemos ter. Então, você, como estudante da Bíblia, precisa ter ferramentas no momento de você fazer um estudo profundo das Escrituras Sagradas. Você precisa buscar em dicionário outras ferramentas que a internet nos oferece, e isso tudo vem ao nosso favor. Então, você precisa ser bem delicado no momento onde você vai estudar. Por quê? Porque no momento ali da interpretação, se você tirar uma interpretação assim de início, não tão profunda, pode ser que você pregue uma heresia, você tira uma interpretação incorreta. E isso pode ferir, né, trazer um entendimento, um ensinamento ali que com certeza vai desagradar a Deus. Então, nós, como estudantes da Bíblia, nós precisamos examinar as Escrituras Sagradas com um devido cuidado. Então, tome cuidado, estude o contexto da época, a cultura da época, quem escreveu. Como eu disse antes, as pessoas que escreveram o texto sagrado foram pessoas que escreveu, que se expressou da forma que eles tinham o entendimento da época. Então, às vezes, há situações na Bíblia que o autor expressa de uma maneira, mas talvez você vai ler o livro ali e precisa ter esse entendimento, tá? Então, vamos fazer esse estudo profundo das Escrituras Sagradas, vamos tentar buscar as versões mais próximas do original. Uma das versões que eu gosto muito, que é mais próximo do original, é a King James. É uma das versões que eu mais gosto, assim, em particular, que se chega mais próximo do original, do texto bíblico. Então, eu encerro essa aula dizendo para você fazer anotações, você não deixar de ler a apostila. É muito importante. As videoaulas são um conteúdo bastante edificante, mas se você complementar com a apostila e ler o conteúdo de forma geral, eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para o seu aprendizado. Então, eu agradeço a você mais essa aula e encerro em nome de Jesus.